Chega mais, galera! Nosso querido Gazeta Esportiva tá no ar, vem cumprir agora a missão de te deixar muito bem informado nesse final de tarde. E hoje, eu, Michele Gianella, tenho uma dupla mais do que especial, uma dupla que faz meu coração palpitar. Olha como meu coração palpita, ó. Olha, olha. Palpita forte, é ele, nosso xerifão do Mesa Redonda, Osmar Garrafa! E meu querido, competentíssimo repórter José Paes. É dia da gente falar sobre o jogo desta noite do São Paulo pela Copa do Brasil. Será que o Tricolor vai passar pelo Náutico? Teremos palpitômetro aqui na análise do jogo. Tem também a disputa acirrada no ataque do Palmeiras a menos de um mês do Mundial de Clubes. No Santos, a boa notícia é a volta do atacante Neymar. Eu voltei agora pra ficar. Tem que tocar a música, hein, Pachecão? Já prepara aí, hein? Ficar até quando, né? E o Corinthians? Timão abriu as portas do CT Joaquim Grava. Também vamos botar essa música. Ó, as portas da esperança. O Corinthians abriu as portas pra gente acompanhar o treino. Gazeta Esportiva volta depois das dicas. Beleza, turminha, estamos de volta e o Thiago Salazar visitou hoje uma exposição muito legal sobre o grande narrador Osmar Santos. Dá uma olhada. Hoje nós viemos aqui no Memorial da América Latina, mais precisamente no Museu da Inclusão, para conhecer a exposição Osmar Santos, do rádio às telas. E aqui dentro a gente pôde acompanhar a história de 75 anos desse grande jornalista, radialista e agora também artista. Conversamos com o próprio Osmar, com a família dele, mostramos aqui para vocês um pouquinho do que está sendo esse lugar especial para quem ama o rádio, para quem ama futebol. Assim que meu pai soube dessa intenção, ele abraçou na hora, porque eu acho que essa coisa, enfim, o Museu da Inclusão, né? Osmar tem plena consciência de tudo que aconteceu com ele, de como ele está. Ele está aqui, está vivendo intensamente essa vida dele. E o outro ensinamento que ele passou foi uma vez que ele conseguiu transmitir para mim a seguinte postura, a seguinte posição na vida. Olha, estava tudo normal, aconteceu um acidente comigo, ele disse. Perdi muito do que eu tinha e muito do que eu tinha continua, sobrou. E eu tenho dois caminhos, ou vou reclamar sobre aquilo que eu perdi, ou eu vou viver o que sobrou. E ele optou pela segunda, por viver o que sobrou, felizmente, para ele e para quem está em volta dele. É um momento muito legal de celebrar a arte dele, mas aqui tem essa linha do tempo com a biografia dele, gols narrados, fotos bacanas, tem um documentário que foi feito para a TV. Todos esses registros, eu acho que, enfim, conta uma história, né? A trajetória do meu pai até aqui. A gente fica muito feliz, nós da família, aqueles que são próximos ao Osmar, fica muito mais contente de vê-lo pintando pela felicidade que ele tem em fazer isso do que propriamente pelo resultado da obra em si. O Osmar tem uma capacidade de resignação muito grande e é um sujeito muito querido, muito bem acolhido, onde ele vai, sempre muito querido. Eu sou grato por isso também. Bom, se você puder, não deixe de vir. O Memorial da América Latina fica aqui na região da Barra Funda, no centro de São Paulo. E essa exposição vai até o dia 26 de setembro, sempre das 10 da manhã às 5 horas da tarde. A entrada é gratuita. Não deixe de vir, porque você não vai se arrepender. E que gol! Boa! Muito bom! Puxa, que maravilha ver o Osmar Santos fazendo essa grande exposição que vale muito a pena a gente visitar. E você tem uma história com ele, né, Garrafa? Osmar Santos, vem aí, garoto bom de bola. É um prazer, né, a gente ver o Osmar nesse momento da vida dele. E eu falo que é um prazer porque o Osmar é bem aquilo que disse o Oscar Ulisses, o irmão do Osmar, com quem eu trabalhei com ambos, né, na Rádio Globo. É legal ver o Vitor, o filho do Osmar. E o Osmar realmente já demonstrou, deu sinais logo após o acidente que a escolha seria essa, de ser feliz, de viver a vida na sua intensidade máxima. E o Osmar foi sempre assim. Quando eu saio do Paraná, do Rádio Paranaense, venho para a Rádio Tupi, depois recebo uma proposta para trabalhar na equipe
com o Osmar Santos, com o Oscar Ulisses, Luiz Roberto e tantos outros, foi um aprendizado enorme. O último jogo que o Osmar Santos narrou, antes do acidente, eu era o repórter do Osmar. Então aprendi demais com o Osmar, com a família da Rádio Globo. O Osmar é a história do rádio, faz parte da história do rádio e uma situação muito importante, a força do Osmar Santos e do rádio há tempos atrás. Um dos maiores movimentos políticos da história do país foi o movimento Direta Já. O locutor da Direta Já não era um cara da televisão, não, era o Osmar Santos, locutor da Rádio Globo. A força que o Osmar tinha, a força de mobilizar as pessoas. Então fica aqui o meu abraço ao Osmar, não é? Um abraço ao Oscar, um beijo a todos eles, à família, e que o Osmar continue nos fazendo feliz agora através de uma outra arte. Um beijo, garotinho, ripa na chulipa e pimba na gorduchinha, Osmar! Você falou aí que ele faz parte da história do rádio, ele mudou a história do rádio, na minha opinião, né? O pai da matéria. Cara, era sensacional, as narrações, né? Assim, uma onomatopeia, uma coisa brincando. Genial, gênio, parabéns, Osmar. Muito bom. Agora a gente vai atualizar a situação do Santos, que joga na quinta-feira contra o CRB no estádio Rei Pelé. O atacante Neymar voltou ontem aos treinos e mostrou que está recuperado da lesão na coxa esquerda. A expectativa é de que o craque comece o jogo de quinta no banco de reservas. A má notícia, porque tudo tem uma boa notícia e uma má, né? A má notícia é a lesão na coxa esquerda do Soteldo. Soteldo iniciou o tratamento e virou desfalque no clube. E tem enquete no Gazeta Esportiva, hein? É enquete sobre o Neymar, não é? É, sim senhor, eu quero saber o seguinte. O Neymar merece estar na convocação de Carlo Ancelotti da seleção brasileira? Merece, sim ou não? Tá lá, no site gazetesportiva.com, entre no site gazetesportiva.com e vote. O que você acha? E aí, Garrafa? Ou seja, eu acho que o Zé Paz merece mais do que o Neymar. Obrigado. Como assim? Obrigado, o Zé Paz é meu amigo, o Zé Paz não joga bola e o Neymar não é meu amigo pessoal, né? Ele tá jogando bola. Então, como os dois não estão jogando bola, para mim o Zé Paz merece mais. Ironia colocada, você já entendeu com a minha resposta. Entendo que o Neymar, que pode ser na Copa do Mundo o principal jogador da seleção brasileira, se ele assim quiser, se ele focar nessa situação, ok, não tenho nenhuma dúvida que ele pode ser. Mas nesse momento, estar na convocação do Ancelotti me parece uma insanidade convocar um cara que não está jogando. Né? Por isso que eu falei que eu preferia convocar o Zé, que é meu amigo. Então... Eu tô nessa com você entre convocar a minha pessoa, né, ou a pessoa do Neymar, mas brincadeiras à parte, se for para convocar o Neymar, pela história que ele tem, convocar o Ronaldo Fenômeno, vamos convocar o Kaká, Roberto Carlos, eles não estão jogando também? Ué, o Neymar não está jogando, não tem por que estar nessa lista. Vamos ver o que o Ancelotti vai fazer na próxima segunda-feira lá no Rio de Janeiro, mas entendo que a resposta aí é não merece nesse momento. Se ele se recuperar, tô contigo, aí tem que convocar. Uma conversa, Michele, é claro que vai acontecer. Acho que até aconteceu. Né? Se não aconteceu, vai acontecer em algum momento, para saber, ó, tô contando com você, foca na recuperação. Não, o Neymar não tá brigando por vaga na seleção. Ele, em condição, é selecionável. É isso. Nesse momento, ele não tem condição de estar na seleção brasileira. Não. Muito bem. Eu também concordo que, já que ele não está jogando, ele não deveria... Vamos aguardar, né? Ele tem que jogar, ele tem que ter sequência de jogos, e senão vai passear. Os últimos dias foram decisivos para a escolha do futuro presidente da CBF, Samir Chaudhry, assim fala? Chaudhry. Ele tem 41 anos, ó, jovem, hein? Mais jovem que o Fini, né? Eu não sei quanto que o nosso diretor tá. O Fini tem 39. 39? E calça 45. Calça. Mas o Fini tem 39 ou 40, diretor? Diretor tem 41. Mesma idade. Olha, mesma idade. E o Samir, né? Samir Chaudhry representa a Federação Roraimense de Futebol. Ele foi o único a registrar a candidatura para ocupar a vaga que era do Edinaldo Rodrigues. O Chaudhry conseguiu o apoio de 25 federações, além de 10 clubes. Com isso, ele impede qualquer outro concorrente, já que é necessário ter a base de 8 federações para registrar a chapa. O paulista Reinaldo Carneiro Bastos tinha a intenção de disputar a cadeira, mas ele não conseguiu o apoio mínimo de federações. Então, a gente vai conferir agora o que o Samir Chaudhry falou ontem sobre o técnico Carlo Ancelotti. Eu acho que a vinda do Carlo Ancelotti, né? Ela, pra gente, é um sonho, porque é o maior
treinador agora dos últimos tempos. Eu acho que unir ele com as estrelas que temos aqui no Brasil, dos jogadores, eu acho que pode dar uma liga muito boa e a gente pode ter um resultado muito positivo nessa próxima Copa. Agora sim, ele tem que chegar, né, ter autonomia para trabalhar, sem interferências externas. Eu acho que isso que precisa, e dá tempo para o trabalho. O torcedor brasileiro, ele é muito imediatista, né? Todos nós somos, né? Então vitória, 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 vitória. Quando perde, é o pior time do mundo. Eu acho que o trabalho é a longo prazo. E aí, trabalho a longo prazo. Eu gostei dele. Eu não conhecia a cara não conhecia, sabe por que você não conhecia, Michele? Ninguém conhecia. Quem era conhecido era o pai, o Chalde Pai. Chalde Pai. Que estava lá por um longo tempo na Federação de Roraima, e o filho iria assumir a Federação de Roraima. E, na verdade, ele não será o presidente, né? O presidente da CBF vai ser o Sveiter. O Sveiter, que estava ao lado também do Edinaldo. Ou seja, mudaram as peças do jogo, mas tudo continua como antes no quartel de Abrantes, assim que fala o ditado. Positivo. Não é? Então é isso. O futebol brasileiro é que perde. Eu não estou avaliando a pessoa, o Chalde, eu estou avaliando o sistema que aí está colocado. Não consigo imaginar, com a força do futebol brasileiro, democraticamente, nós não podemos escolher aquele, ou pelo menos as pessoas que têm direito a voto podem escolher aquilo que seria melhor para o futebol. E a gente sabe que o que está aí não tem sido melhor para a Confederação Brasileira de Futebol, não tem sido melhor para o futebol. O Edinaldo estava da mesma forma que o Chalde está chegando, né? Continuam as mesmas pessoas. Quem apoiou o Edinaldo, enfraqueceram o Edinaldo, colocaram o Chalde, e o Sveiter, que era lá presidente do STJ, lá atrás, é ele que vai mandar na Confederação Brasileira de Futebol. A CBF continua atendendo interesse de um pequeno grupo de pessoas. O sistema vai alimentando o próprio sistema, né, Garrafa? Agora, me parece que seria uma insanidade se o Chalde tirasse o Carlo Ancelotti agora, porque não fui eu que contratei, foi o Edinaldo, até porque o Ancelotti não assinou um contrato com o Edinaldo, assinou um contrato com a CBF. E claro que ele não tiraria o melhor técnico do mundo hoje para fazer algum outro tipo de movimento. Então, entendo que pelo menos por aí ele acerta, né? O Ancelotti já com um contrato assinado com a CBF para ser o próximo técnico da seleção brasileira. Agora, o sistema lá na CBF, ele é criado para que fiquem sempre as mesmas pessoas. Porque você tem que ter o apoio de 8 federações, aí para conseguir registrar uma chapa, ele conseguiu de 25. Só não conseguiu daqui da Federação Paulista e da Federação do Mato Grosso. Conseguiu de 10 clubes, inclusive o Palmeiras, inclusive o Vasco, times da Série A do Campeonato Brasileiro. Agora vamos ver. Mas que depois, desculpa Zé, que depois também ninguém reclame, dizia lá atrás com o Edinaldo. Ninguém reclame de arbitragem. Se vocês queriam mudança, o momento foi com o Edinaldo e o momento poderia ser agora. Vocês não querem mudança. Os dirigentes, a grande maioria dos dirigentes não querem mudança. Depois reclamam que a arbitragem está uma porcaria. Quem está fazendo essa arbitragem é a Confederação Brasileira de Futebol. Então sigam aí. Bom, pouca gente tem trabalhado mais esse ano que o pessoal do Departamento Médico do São Paulo. Só o nosso departamento aqui. Nosso departamento tem trabalhado bastante. Na média, é quase um paciente novo por semana. Veja na reportagem da Marina Buffon. Ainda é maio e a situação do São Paulo tá complicada no quesito departamento médico. No total, são 9 desfalques, alguns titulares absolutos, que vem fazendo muita falta para o time de Luiz Subeldia. Um dos nomes mais importantes do elenco tricolor, Lucas, está fora de combate. Motivo? Dores no joelho direito adquiridos ainda na semifinal do estadual contra o Palmeiras, no dia 10 de março. Ele chegou a jogar 60 minutos entre as partidas de Fortaleza e Alianza Lima mais recentemente, mas voltou a desfalcar o time pelo mesmo problema. Já Caleri rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no jogo contra o Botafogo no dia 16 de abril e passou por cirurgia. O argentino não tem prazo para retorno. Desfalque contra o Grêmio no final de semana, Ferreira, um dos grandes nomes da temporada, está com uma lesão na fáscia plantar do pé esquerdo, o que deve tirá-lo dos gramados nas próximas partidas. Contra os gaúchos, aliás, Marcos Antônio precisou ser substituído aos 8 minutos por conta de lesão muscular na coxa, enquanto o jovem Luca sofreu uma entorse no tornozelo. Ambos estão fora da decisão de hoje contra o Náutico.
No meio desta maré de azar, o volante Luiz Gustavo foi diagnosticado com uma tromboembolia pulmonar e está afastado das atividades por tempo indeterminado. Ainda seguem afastados Igor Vinícius, Henrique Carmo e Hugo. A sorte é que alguns jogadores se recuperaram, ainda bem. Juan, Arboleda, Pablo Maia, Oscar e Rodriguinho, todos com problemas recentes, estão aptos a ajudar a equipe. Puxa vida, né? Por que será que tá tendo tanta lesão? Tem dia que nem de noite, né, Michele? Mas assim, o que não dá é também para cobrar muito do Zubeldia, né? O cara, poxa, o departamento médico cheio, tudo bem, o trabalho do técnico... Mas será que ele não tá forçando muito no treino? Acho que pouco provável, viu, Michele? Não sei, hoje em dia, muita coisa pode fazer porque o jogador tem uma lesão. Aí é complicado porque não dá para fazer o omelete sem ovos. Aí os jogadores estão todos machucados, é complicado a gente cobrar um pouco também do Zubeldia. Lá atrás, quando ele tinha todo mundo, tudo bem. E ainda assim ele tá dando os resultados, tá dando chance para os meninos da base, né? Muito a custo dessas lesões aí. Então, assim, o Zubeldia vem se virando do jeito que dá, Garrafa. E tá dando resultado. Vamos ver hoje lá contra o Náutico, como é que vai ser a parada. Não me causa surpresa esse número excessivo de lesões, isso não é uma exclusividade no São Paulo. Talvez pontualmente ali, a parte física não está sendo, nem estou dizendo que é isso, não está sendo trabalhado legal, há um excesso de carga em alguns atletas, eu não vou entrar nesse mérito porque a gente não vive o dia a dia. O que a gente entende é que o nosso calendário é um calendário maluco, os elencos não são elencos gigantes, Sim. Né? Nós também temos aqui jogadores com uma idade já avançada, porque no futebol brasileiro, atletas que brilharam aqui, foram para a Europa e depois retornam ao Brasil, retornam com uma idade avançada. E claro que o ritmo para esses caras é um ritmo muito mais pesado. Então tudo isso no pacote leva a alguns momentos os departamentos médicos de algumas equipes estarem aí parecendo, né, pronto-socorro. Mas nesse momento é o São Paulo, você vê. O Corinthians estava aí com o Garro lá por um bom tempo, outro jogador vai, outro sai, e assim vai seguindo. Tá no pacote. Eu acho que não pode ficar os clubes se amarrando em reclamação de departamento médico. Está no pacote de um calendário longo e exaustivo como é o do futebol brasileiro. E é muito campo ruim também, né? Tem tudo isso. Bom, hoje tem o São Paulo em jogo decisivo, galera. E a gente chama agora a Marina Buffon para o debate. Vamos falar oi para a Marina. Qual deve ser, a escalação do Luiz Zubeldia? Boa noite. Olá, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente nessa terça-feira. Pois é, São Paulo entra em campo daqui a pouquinho às 9h30 da noite, lá no Estádio dos Aflitos, em Recife, para encarar o Náutico. A gente lembra que o jogo da ida que aconteceu no Morumbi, o São Paulo teve aí a vantagem do 2-1. 2 gols marcados pelo Luciano, inclusive no último sábado, quando ele passou ali na zona mista após a vitória sobre o Grêmio, ele relembrou uma situação interessante, hein? Ele fez esses 2 gols e depois amargou o banco de reservas, deu até uma cutucadinha ali, falou, será que eu vou continuar no banco de reservas? A situação é, como vocês viram na matéria aí, não, né? O Luciano tem que jogar, afinal pouquíssimas opções tem o técnico Luiz Zubeldia para montar a escalação de hoje e também dos próximos compromissos aí que o São Paulo tem antes da parada para o Super Mundial da FIFA entre junho e julho. Vou passar para vocês então uma provável escalação que deve ser realmente essa por conta dessas opções escassas. Vamos lá então? No gol, Rafael, lateral direita Cédric, dupla de zaga com Arboleda e Alan Franco e na lateral esquerda Enzo Dias. No meio, Alisson, Pablo Maia e Luciano e lá para frente Lucas Ferreira, Oscar e André Silva fechando o ataque São Paulino. André Silva, que é o artilheiro na temporada do São Paulo, são 11 gols marcados aí no ano. Ele entrou no lugar do Caleri, que está lesionado aí. Ele realmente era o reserva imediato do Caleri. Então, de fato, vem fazendo esses gols importantes pelo São Paulo. A gente vê, então, que o Luca, que entrou no jogo da Libertadores e classificou o São Paulo, né, para as oitavas de final e também entrou no último final de semana, viajou, na verdade, com a delegação, mas está fora por conta de um entorse no tornozelo. Marcos Antônio também está fora por conta aí de um problema na coxa, não se sabe qual é o período que ele vai ficar de fora dos jogos do São Paulo, mas essa então a provável escalação do tricolor, que hoje pode jogar pelo empate, claro que vai querer jogar para vencer, mas pode jogar pelo empate por conta dessa vantagem do 2-1 conquistado aqui em São Paulo. Já o Náutico, se vencer por 1 gol de diferença, vai levar a decisão para os pênaltis, algo que, é claro, a torcida do São Paulo não está querendo, quer vencer no tempo normal, lembrando também
que, avançando para as oitavas de final, o São Paulo vai embolsar mais de 3.600.000 reais só por conta dessa vaga conquistada. Tá certo, gente? Esse jogo, então, acontece hoje às 9h30 da noite. Só uma informaçãozinha aí em relação ao Campeonato Brasileiro. O técnico Luiz Subeldia teve o julgamento daquele cartão vermelho quando ele foi expulso contra o Atlético Mineiro lá na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Vocês lembram daquela situação com o Lianco, que o Lianco não foi expulso? Enfim, ele foi julgado ali, pegou 2 jogos de gancho. Um ele já cumpriu logo na rodada seguinte, mas outro ele precisa cumprir. Mas olha que situação engraçada, gente. Já no próximo final de semana, ele não estará no banco de reservas porque recebeu o 3º amarelo contra o Grêmio. Então, somente no jogo contra o Bahia, lá no finalzinho de maio, é que ele vai cumprir esse outro jogo de suspensão. Tá certo? Volto com vocês. Primeiro, a pergunta número 1. São Paulo se classifica contra o Náutico? Olha, Michele, se não se classificar, vai ser um dos maiores vexames recentes aí da história do Mico, porque o Náutico está na Série C do Campeonato Brasileiro. Tá mal, tá lá no meio de tabela. O São Paulo aí com um jogador já deve pagar a folha inteira do Náutico do ano. Então, assim, não dá pra gente apostar que o Náutico vai passar. Assim, o São Paulo é favorito. No futebol a gente sabe que tudo pode acontecer. O pessoal do Náutico tá até bravo lá com a imprensa paulista aqui, fazendo vídeo e tal. Mas, cara, o São Paulo é favorito pra esse jogo, Garrafa. Não tem. Ganhou aqui no Morumbi, vai pra lá tendo um time melhor. Enfim, eu acho que loucura não apontar o São Paulo como favorito pra esse jogo. Fazendo a avaliação pela sua leitura, pelo seu recorte, dá pra assinar embaixo. Mas o jogo é jogado, o lambari é pescado. Né? Então, a gente tem que entender, e você sabe muito bem, o Náutico, apesar de Série C, tem uma camisa pesada, tem uma torcida pesada que não entra em campo. Jogar no Estádio dos Aflitos é uma situação muito diferente do que todos esses caras estão acostumados a jogar. Tipo de gramado, é outra pegada, está confirmado nos Aflitos. Então, lá é outra pegada. O time, apesar de Série C, ele fez um jogo que chegou a competir com o São Paulo no Morumbi. Você estava no jogo? Não, mas eu assisti o jogo. Acho que foi, assim, foi 2-1, foi uma vitória justa. Não foi uma vitória assim que o São Paulo passeou, nadou de braçada. Mas o São Paulo, pela sua folha de pagamento, pelo seu histórico, por tudo, tem que ser responsabilizado, que tem que voltar com a classificação. Mas vai ser embaçado, Michele. Não vai ser mamãozinho com açúcar, não. Então eu quero ver. O senhor quer dizer que não tem bobo no futebol mais, é isso? É, mais ou menos. O Zé vai falar. Fala, Zé. Não, acho que se a gente pegar a escalação do São Paulo aí que a Marina trouxe, a provável, não tem como a gente não apontar um favoritismo pro São Paulo. Se disser que não é favorito... Mas... Ganhou aqui. Vai lá com o regulamento aqui, ó. Vai pegar o regulamento. Vai entrar o Aflitos aqui, tá bom. Então o regulamento tá aqui, ó. Cadê? Você tá querendo um empatezinho? É a nossa live. É lógico que vai. Não, com todo respeito, diretor. Mas assim, não tem como. Vai entrar fazendo o jogo que tem que fazer com o time que tem que fazer, pô. Enfim. Bora pro palpitômetro? Que tal? Sobe o som, Pachecão. Pachecão, você fez aniversário? Pacheco? Ele fez? É? Todo ano ele faz aniversário. Todo ano ele faz. Coisa louca. Mas já foi, Pachecão? Já foi, eu lembro, é verdade. Ontem foi o Oswaldo que fez aniversário. Oswaldo, foi ontem, Oswaldo? Grande Oswaldo, 45 anos. De Gazeta. Palpites para Náutico e São Paulo lá nos Aflitos. O jogo é lá, hein, gente? Eu peço licença para os meninos. Eu vou começar, para ninguém ficar falando depois, que eu copio o palpite de um e outro, porque é bullying isso. Então, meu palpite é 2-0 São Paulo. Pronto, falei. É isso. E é lá o jogo, hein? É lá. E é lá, vamos embora. Vai, Garrafa. Eu falei com o Carlos Caboclo hoje lá, tava lá em Recife, né? Aliás, a audiência maciça lá, na concentração do São Paulo e tal. E ele falou que tava chovendo, então já sei, chovendo é mais um componente, mais um ingrediente complicador pro São Paulo. Tá dando uma então, acredito que vou de borra hoje. Ai. O que foi, viu o gol, né? Calibre. 1-0 São Paulo. Quando ele olha, a coisa vai mudando. Nossa, mas falei que ia ser embaçado, até a boca deu 1-0 São Paulo, hein? Tá econômica a borra, hein? E aí, Zé? Primeiro um abraço pro Dr. Carlos Caboclo, livro maravilhoso aqui com a gente. Gente, domingo vai ter de presente. E quero dizer o seguinte, pra alegria do Dr. Caboclo, vai ser 2-1 pro São Paulo. 2-1. Todo mundo tá dando vitória do São Paulo. Comigo, vai ser embaçado, não vai ser um passeio. Mas tudo é embaçado. Falta o palpite da Marina. É embaçado. Deixa eu ver. Vamos ver a Marina. Gente, tô achando que vai ser complicado também lá. Tô com garrafa nessa. 1-0 também foi meu placar, meu palpite de hoje. Apostou no Náutico, hein?
Alguém quer mudar o palpite? Alguém quer mudar? Não, porque pro Náutico seriam fazer dois essa gols de diferença, né? Dois Você gols quer de diferença mudar? ou um gol. Porque você sempre muda, sabe? Se tem alguém que muda. Ah lá, é 2 a Você quer 0, mas mudar? pode ser Quer 1 a 1, mudar? 3 a 1, 4 a 0. Tá louquinha pra mudar. Mas tá com uma vontade, ela só não vai mudar porque aí não é. Não vou mudar. Mas que tá o com... diretor Olha ela. gritou. Olha a vontade dela. Quanto você acha que vai ser? 2 a 0 pro 2 a São 0. Paulo. Tem certeza? Se o diretor der mais 30 segundos, a gente consegue fazer ela mudar. Você está certa disso? Tem certeza? Olha, fica gritando aqui, falando pra eu não fazer isso, que não pode louca mudar, pra que mudar. não sei o quê. Tá bom, diretor, calma. Meu caro José Paes, agora eu quero conversar com o senhor sobre o Palmeiras. Aí é moleza. Tinha jogador fazendo as malas pra ir embora e desistiu? É um novo caso do Dudu? Calma, não chega tanto. O que tá acontecendo? O Marcelo Lomba, goleiro reserva do Palmeiras, 38 anos, com um contrato até o final do ano agora com o Verdão. Marcelo Lomba, goleiro reserva. O Lomba, o goleiro. O que acontece? O Palmeiras, claro, já está de olho no mercado, porque o Everton tem 37 anos, Lomba tem 38, já mirando lá na frente uma possível troca no gol, né? O Palmeiras sempre muito bem planejado. O Marcelo Lomba, ele tinha uma situação para poder ir para o Fluminense, para jogar lá no Rio de Janeiro. E aí acabou que o Marcelo Lomba, junto com a diretoria do Palmeiras, eles acertaram e o Lomba vai cumprir o contrato dele, vai ficar no Palmeiras. O Palmeiras tinha ido até atrás do Gabriel Grando, que é um goleiro do Grêmio, atua no Grêmio, mais novo, 25 anos. O Palmeiras tinha sinalizado uma proposta interessante aí para contar com esse jogador, mas agora que o Lomba não vai mais para o Fluminense, então o Palmeiras não vai contratar o Gabriel Grando nesse primeiro momento, vai ficar com o Lomba, que já conhece a casa, é um goleiro que tem quase aí 30 jogos pelo Palmeiras, 24 partidas pelo Verdão. Não atua tanto porque o goleiro titular do Palmeiras é o Everton, um cara de seleção brasileira, mas é importante, né, Garrafa, ter ali no seu elenco um segundo goleiro em quem você confia, e o Marcelo Lomba vai seguir no Verdão aí até o final do ano, até o final de 2025. É uma decisão, claro que pertence ao Lomba, né? Mas, assim, joga quantas partidas no ano? É pouco, joga pouco, né? Porque, assim, nem tudo, dinheiro não é tudo na vida. Mas lá também tem titular, né? O Fábio titular. É, o Fábio é titular lá. Né? Mas às vezes... Mas é quanto titular? A carreira do muito? bastante. a carreira então, do atleta, ela é uma carreira profissional curta, diferentemente de outras profissões, Ele né? já tá, né? Então ele já tá há quanto tempo aí no Palmeiras nessa situação de jogar muito poucas vezes no ano? Talvez possa, em algum momento, ter pesado na balança o fato dele estar em campo, realizando aquilo que gosta. ser goleiro do Grêmio, né? Entendeu? Então, mas aí no final das contas, e é uma decisão, repito, muito pessoal, tá certo, o Lomba resolveu ficar melhor para o Palmeiras. O Lomba, ele sempre que entra, dá conta, das poucas vezes que entra, dá conta do recado com as boas atuações que o Everton vem tendo. E o Lomba também é um bom reserva. Mas quando ele foi contratado, ele sabia que ia jogar pouco. Sabia, mas chega uma hora que cansa, né, Zé? Mas sabia. O Everton Imagina o reserva do Rogério Ceni. Exato. Não, foram alguns, né? Então... Os caras sabiam Os caras que não não ia tomavam nem banho jogar. depois do vestiário. Nem aquecia, aí ficava lá no banco, era o Roger, né? Aí ficava lá, tá, falou, vou sair na Playboy, lá na G Magazine e tal. Era o cara que ficava pensando durante o jogo. Aí saiu na G Magazine, brigou, acho que na época com Eu não lembrava disso. Não, como não? Era o Carpegiani, o técnico, era a preocupação do goleiro reserva do Rogério. Aí acabava o jogo, os caras iam tomar banho, ele não, já tirava a camisa pegava do a goleiro, maletinha aqui punha a mesma roupa, bora. não suou, não transpirou, não fez nada. Mas foi a opção do Roger, por muito tempo foi reserva. O que ele Teve o Bosco depois. o que ele mais Nossa, fez. é verdade. O que ele mais fez foi lá pousar na G Magazine. para, Zé que Paes que tem é a- isso? É isso, peraí, Garra. não tem a Olha o revista lá? respeito. Na época que pousava pelado dava dinheiro, Exato, né? hoje- Porque não tem mais. Tem ainda revista assim, será? Não, hoje é tudo na internet. Hoje é né, tudo na gente? internet. Ah, é? Deixa pra Como é que é? lá. Conta pra mim, Não, é? não pode, agora o horário Você não sabe? dá. Ó, Zé Ah, Paes. o que é isso, minha gente? Bom, Zé Paes, eu quero Opa. saber uma coisa. O Palmeiras já está escalado para o jogo de quinta-feira? Calma. Calma. Já você fala. E como o Palmeiras estará escalado para o jogo de quinta-feira, tá? Bom, Zé Paes, escalação do Verdão. Você já sabe ou ainda não? O Abel já com certeza definiu a equipe que vai entrar em campo contra o Ceará, mas faz mistério, né? A gente não tem mais acesso a treino, aquela coisa toda, fica na dependência aí da nota do clube e tal. O Palmeiras ainda não soltou a nota do treino de hoje, mas deve ter de volta aí o Vitor Roque, né? Que não atua nessa última partida agora contra o Red Bull Bragantino, por causa do falecimento da avó dele, mas treinou ontem normalmente e deve ficar à disposição para esse jogo contra o Ceará. O interessante é que o Abel está fazendo uma rodagem no elenco agora, Garrafa, dando mais minutos para outros jogadores que não vinham sendo tão utilizados, porque está olhando o Mundial de Clubes. A ideia é o Palmeiras chegar com todos os jogadores lá 100%, todo mundo
afiado para essa que é a principal competição para o Palmeiras nesse ano de 2025, tanto que o departamento médico do Palmeiras está zerado, não tem ninguém, diferente do São Paulo, tá cheio. Palmeiras não tem ninguém. Saiu o Mikael, já treinou sem restrições, estava com o Mentorce, já treinou, enfim, já está todo mundo liberado aí para os treinos com o professor Abel Ferreira, não tem ninguém machucado, Paulinho naquele cronograma individualizado lá de controle de carga, mas não está machucado, está só controlando porque vem de uma lesão importante. Então, assim, o Palmeiras gerenciou muito bem esse início de ano, o Campeonato Paulista, muita gente criticando em dado momento, mas tudo visando o Mundial de Clubes para todo mundo chegar a 100%. O Palmeiras entende que vai brigar pelo título dessa competição, Garrafa. Então, se tinha um jeito, né, uma maneira de se chegar para o Campeonato Mundial, na expectativa do Palmeiras, essa maneira foi atingida, né? Porque tá tudo dando certo no Palmeiras. Tudo. Né? Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro com folga, com 9 rodadas apenas, já tem uma folga de 5 pontos no segundo colocado. A gente discutiu isso no mesa do último 4 pontos, no mesa do último domingo. O Palmeiras é líder da Libertadores, classificado, né? Copa do Brasil, classificação encaminhada. Apesar de pegar o Ceará, que é a grande surpresa na Série A, uma das grandes e boas surpresas na Série A do Campeonato Brasileiro, o Vozão vem fazendo boa campanha, Palmeiras, esse sim você pode cravar que é favoritaço a próxima vaga. Já a vaga à próxima fase. Já no último final de semana, o Abel nem tinha a sua força máxima, né? Nem tinha a sua força máxima e foi lá e fez os seus resultados. Nos últimos 9 jogos fora de casa, Michele, o Palmeiras venceu 9. Sim. Então, o Palmeiras 20 jogos invicto. Uma máquina, né? O Palmeiras está de olho, claro, no Mundial que está chegando, e é o que eu disse no início do meu comentário. Se tinha uma forma sonhada, desejada pela torcida e pela comissão técnica, e talvez nem imaginada que fosse alcançado, era essa, de estar a praticamente 100% em tudo, na boa. O Palmeiras está na boa. E claro que qualquer resultado que não venha a ser classificação do Palmeiras contra o Ceará, será uma grande zebra. Bem em tudo, bem na Libertadores. O Palmeiras, quando você fala assim, hoje vai perder, aí vai lá, consegue virar o jogo, cara. Contra o Bragantino. Palmeiras joga mal, ganha. Tudo levava aqui, o Bragantino fazendo um bom jogo, tal, criando chances, de repente, pum, gol do Murilo, 1-1. Aí vai lá o Maurício, sobra a bola, 2-1 Palmeiras. É uma loucura. O time tá encantado. Olha, encerrada mais uma data do Brasileirão, é hora da gente escolher a seleção da rodada, começando pelo goleiro. Vamos lá. Vocês escolhem, atenção, o Walter, o Felipe ou o Fernando Miguel? Marcos Felipe ou Fernando Miguel? Vou de Walter. Fechei com você, Zé. Walter. Walter, então ganhou o Walter, mas o mais bonito era o Miguel, o último. Fernando Miguel? Vamos lá, melhor da semana lateral direito, Wesley, Félix Torres ou Dias? Giai. O que o Félix Torres está fazendo ali? Vocês estão de brincadeira. Félix Torres improvisado, o Giai tá de brincadeira. O Giai, diretor, o Giai daqui a pouco tá pegando VR aqui na Gazeta. Tá toda hora aí no nosso lateral direito. Quem é? Tá fazendo bons jogos, mas o pessoal tá bem ansioso. Eu vou de Wesley. Eu vou votar no Wesley também. Boa, beleza. Wesley, agora... E oficializou o casamento, você que gosta dessas... Wesley? Aí, que beleza. Ele morava com a mulher há muito tempo, agora casou lá. Que mulher? A mulher dele. Ludmilla? Não, a mulher dele. Calma, Michele, você tá escalonando um negócio muito rápido. Só falei que ele oficializou um casório que ele já tinha muito tempo. Eu quero saber com quem? Com a mulher dele, que eu não sei quem é. A namorada dele. Mas é famosa? Não. Ah, tá bom. Olha, o assunto da semana agora, zagueiro. Fabrício, Bruno, Murilo e quem é o outro? James. Quem é o James? Não, James Rodrigues? Não tá mais, gente. Não. Murilo. É do Mirassol. Murilo. 2 gols em 2 jogos aí, entrou bem contra o... Os zagueiros do Abel viram artilheiros. Ô, diretor, como é que chama a senhora, sua mãe? Fini. Como é que chama a mãe do Fini? Como ela chama? O filho tem a ver, a mãe do... calça 45. Mãe do Fini, ele briga comigo aqui. Vamos lá. Zagueiro. Birubiru, que eu não enxergo o nome aqui. Vitão, Léo Ortiz ou Arboleda? O Arboleda. O primeiro tá escrito Vitão lá. Vitão. Eu leio Biro. Daqui de onde eu tô lendo Biro. Você leu? Biro. Léo Ortiz. Léo Ortiz, eu também. Ah, então tá. Eu vou votar no Arboleda, mas Léo Ortiz ganhou. Eu vou votar no Arboleda, então. Obrigado, então eu vou desempatar. Eu vou no Biro. Não, você não pode, você tem que desempatar. Não, eu vou no... Eu vou desempatar no... Peraí. Léo Ortiz ou Arboleda? Léo Ortiz. Pronto. Agora, lateral esquerdo, Enzo Dias, Lucas Piton ou Luciano Juba.
Esse aí eu Juca vou... e Lula, quem vai Vou votar? votar no Lucas Piton, né? E aí? O cara tá jogando bem num Vasco que é Só um porque é do oásis ali Vasco? nesse Vasco. Só porque é do Vasco? Tem feito bons jogos, ele cruza bem pra área, sempre acha os atacantes. Lucas Piton. Esforçado, Lucas Piton. Ponto pro Piton, tá lá na seleção. Agora mais um volante. Gabriel, Dieguinho ou Martínez, do Corinthians? Só pela malandragem do Martínez de É. ter tirado o jogador do Santos, mas muito esperto, né? Ele foi lá, sabia que o cara tinha amarelo, ficou infernizando. Aí, e o árbitro deu amarelo pra ele, deu amarelo pro jogador do Santos e tal. Só que aí ele falou, ó, já tem amarelo. Ele tirou um cara do Santos. E, gente, isso faz parte do futebol. Ele não fez violência, ele não machucou ninguém. O árbitro que tinha que estar esperto. Né? Exatamente. O Klaus comeu bola, agora o Martínez que se cubra. Porque o Klaus falou, se atrapalhou, certeza que o Klaus tá pensando isso, se atrapalhou em arbitragem. Me aguarda, Faça você alguma bobagem, você vai ver se você não vai pro chuveiro mais cedo. Mas o Martínez tirou um cara do Santos, só por isso ele leva o meu voto. E o Zé? Eu vou votar no Gabriel, porque o Gabriel fez um gol contra o Palmeiras, jogou muito bem, mesmo com um problema ali na perna e tal, fez um gol, deu uma provocada na torcida do Palmeiras, depois a torcida do Palmeiras provocou o Gabriel com a virada, ele fez um bom jogo, então eu vou votar nele. Então eu vou no Martínez, tá bom? Tá certo. O Martínez entrou na nossa escalação. Olha lá, agora meio-campista. Maurício, quer que eu tente adivinhar aqui que tá escrito Melhor. embaixo? Acho que é melhor. Maurício, Eric Pulga ou Allan Kardec? Alan Patrick. O Patrick, né, que vinha, assim como o Internacional, muito bem, poderia muito fácil ter o nosso voto, mas pelo momento do Inter, obviamente ele entra nessa queda do Internacional e eu vou com o Maurício, apesar do Eric Pulga ter tido um bom desempenho nessa rodada. Palmeiras. Maurício entrou, fez o gol, jogou muito bem, tá jogando muito bem, Maurício. Bora lá pro Maurício então. Agora, meio campo ainda? Meio campo. Meio campo. Nuno Moreira, Nuno Léo Maia. Ó, vou lembrando. O ator, os nomes. né? Agora, Foi técnico do meu Londrina, sabia? Michel Araújo. Ah, na novela? Não, na realidade. rápido, diretor. O Nuno Léo Maia, ator da Globo, foi dirigir o Londrina e sabe quem ele levou de assistente? O Saci, do sítio do Pica-Pau Pensei que ele Amarelo. tinha levado você, velho. Pensei que ele tinha levado Osmar Garrafa. Tá vivo. Nuno Léo Maia tá vivo? Essa eu não sei, essa eu vou deixar E pra ele você. foi, pode pesquisar aí, ele foi técnico sei. do Londrina Esporte Clube, tá? E o auxiliar Nuno Léo técnico Maia. dele também era o ator que fazia o Saci no sítio do Pica-Pau Ele Amarelo. era o Pascoalete na Malhação. achei que era o Saci de verdade, aquele Mas que eu era vi. o Saci do Eu assistia na né? Malhação. Então Olha lá, era eu vi olha lá, o o pessoal Saci. assistia também. Olha, Eu já vi o Pascoalete. Saci, eu O queria tubarão- falar pra o tubarão vocês. se supera. Eu já vi. Nós não falamos aquele dia com o Maércio a história do Saci, né? Quem? O Maércio Ramos, quando o Morcegão veio aqui, vocês estavam eu esqueci do Saci. Por que ele já viu? Ele guardava o Saci num copo Para de com Que isso. Mas o Saci deixa era isso pequeno? pra lá. vidro. Conversa com ele. Folclore. Gente, eu nunca soube que ele conhecia um Saci. Uma só falha minha. Eu já vi um Saci. Bom, mas vamos recuperar? Vamos focar aqui, gente. Tá uma confusão isso aqui. Nuno Léo Maia, Nuno Moreira, Nuno Moreira. Michel Araújo, que é cantor, e o Igor Coronado. Coronado. Vamos no Coronado? Ah, eu vou no Nuno Não? Moreira. Vai no Fez Nuno? um golaço. Eu vou no Araújo. E agora cada um votou num. Diretor, Não, desempata. você vai desempatar. Eu que vou desempatar, o então. Araújo ou o Moreira? Eu vou no Araújo ou Moreira, nenhum. Vamos no Araújo, vai, Araújo. Vai no Araújo, Pronto. vou do Vasco. O diretor fez assim, mãe do diretor, que ele não fala mais, fala, vota! Vai, agora atacante, Estevão, Matias, Caio Jorge. Estevão. Ah, o Estevão também tá naquela do Giai, né? Tá sempre aí na... tá sempre, toda tá vez que sempre você aí. fala Ah, não Estevão. tem, tá faltando, vamos botar o Ele Estevão. fez gol? Não, Ele Então, fez uma tinha que entrevista, tá ele aí, pegou o diretor. microfone, né? Ô, eu Zé, não participei dessa escolha tem- hoje. Hoje eu não Agora o participei, diretor não. quer brigar com o Zé Paz? Não, meu, senhor por que que diretor, não tá? hoje eu não Por que que participei. não tá o Yuri Alberto? Calma, que é no próximo. Ah, Eu vou que votar brincadeira é essa? eu vou Vai. votar no Matias. Matias O diretor Rojas. quer gritar com ela e aperta o botão pra falar no meu exatamente. ponto. Não, hein? escutei tudo a bronca. Fala, quem você vai Você viu a votar? tática do diretor, que ele fica bravo com você, ele grita no meu ponto, pra descarregar Sorte a emoção. a sua. É, então, ele não quer gritar com você, ele descarrega no meu. Como é que é o nome da mãe do filho, hein? Agora Mãe fiquei do curioso. filho. Vamos Segue. lá. Bom, Sete Matias, Belo. Eu vou no Estevão, vai. Pelo conjunto da obra. Ah, não vale. É Vo- da rodada. Você foi quem no Eu vou Martins? no Matias porque... Matias. Jogou Eu vou melhor. no... Democraticamente eu boto em quem Eu eu vou no Não, mas a Matias, regra vai. da Matias, brincadeira pronto, não já é botei essa. É a isso seleção na da batata. Sério, rodada. Não tô brincando aqui, não. Atacante. É Yuri Alberto, pronto, né? Nem precisa falar os outros amigos. Ah, Isso tá aí bom, não tem- Yuri Alberto. É Yuri Alberto, Yuri todo Alberto, mundo. Nem vou Yuri falar os Alberto. demais ali, que eu não enxergo Yuri daqui Alberto, também. é o Luciano e o Kaiser, Luciano e o Renato Kaiser. Kaiser. Mas é o Yuri Alberto que Yuri ganha. Alberto, Yuri Já ganhou. Alberto. Já ganhou. Nem pus pra votar ninguém aqui. E é democrático.
mais atacante, porque o nosso time tem muito atacante, já tem 4, né? Verratti. Não tô brincando. André Silva, Verratti ou alguém do Grêmio? Monsalve. Isso aí não tem nem o que falar, né? 2 gols na rodada, artilheiro do Campeonato Brasileiro e um homem lindíssimo. Pablo Ezequiel Verratti, é ele, não tem jeito, não tem jeito. Achei que você ia votar no André Silva. Não tem jeito, não, gosto muito, muito simpático, já me deu entrevista, mas Verratti. Verratti? Tá lá o Verratti, então. Ponto pro Verratti, que tá na nossa seleção. E acabou, diretor? Acabou. Agora é o seguinte, agora é hora da verdade. Léo Maia. Olha a nossa escalação. Walter, Wesley, Murilo, Léo Ortiz e Piton. Martínez, Michel Araújo que canta, Maurício, Ricardo Matias, Yuri Alberto e Verratti. E cadê o Coronado? Não foi. Pô, só 2 do Palmeiras aí, hein? Ah, que seleção sacanagem, aí, hein? E o cantor é Felipe Araújo, grande Felipe Araújo, então, abraço pra ele. Esse nome. Não, ele canta demais, você é louco. Bom, gostaram da nossa seleção? O que será que estão falando no YouTube? Estão xingando, acha a gente, né? Eu nem olho. Vai, olha aí, Zé, vê se estão falando. Será? Vamos ver, vai. Vamos ver então. Olha, pra relaxar, gente. Leva a vida numa leve. Leva a vida sem tanta preocupação. O assunto agora, no Gazeta Esportiva, é o Corinthians. Tem decisão amanhã pela Copa Libertadores. Pela Copa Libertadores é ótimo. Copa do Brasil. Oi, você quer me reencontrar? Eu quero um fogão, aí abrir a porta. Você que não é dessa época, você não sabe o que foi esse programa. Hoje ele era? O que ele falou? Ele tá coleção de DVD, os caras pediram. Não, ele não existia DVD. Não existia. Porta da Esperança, Luciana Magalhães. Luciana, te emocionava? Quero reencontrar meu pai que fugiu de casa, né, pra comprar cigarro. Vou abrir a porta. Cadê a música, Pacheco? Abre a porta. Ó, era uma emoção mais ou menos assim, diretor. Fica vendo. Acho que o diretor pifou o ponto, porque ele não está falando mais comigo. Pacheco, põe a música. Fala, o que a pessoa queria encontrar o parente, vai. A porta vai abrir, vai. Eu queria encontrar meu irmão José. Vamos abrir a porta da esperança. Vamos abrir a porta da esperança. José! Nossa! José! Era muito emocionante isso tudo. Agora... Aí o Zé saiu de casa e falou, tô indo trabalhar, amor. O Dorival Júnior vai receber o Novo Horizontino na Neoquímica Arena. O último treino antes desse duelo foi aberto à imprensa. O Silvestre tava lá e conta tudo pra você. Você tá fazendo com 10 centavos. Aberto também não foi, Michele. Não exagere. Mas deu pra ver coisa interessante durante o aquecimento dos jogadores. E eu vou contar pra vocês agora. Bem na hora em que os jornalistas foram convidados a se retirar, apareceu o Augusto Melo. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. O presidente do Corinthians, apesar do semblante alegre, tá careca de saber que a chapa dele esquentou. Votação do impeachment na segunda que vem. E ainda tem um inquérito policial do caso Vai de Bet para atormentá-lo. A boa notícia é ver o Rodrigo Garro entrando em campo para treinar. Recuperando-se de tendinite no joelho, o argentino precisa de mais alguns dias para ficar à disposição. Assim como o holandês Memphis Depay. O Muque está em dia. O tornozelo ainda não. Trabalhou em separado com o Mateuzinho. Ambos devem desfalcar o timão nesta quarta-feira contra o Novo Horizontino na Neoquímica, na partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Um empatezinho basta para avançar, já que na ida fora de casa deu Corinthians 1-0. A escalação para amanhã é responsa para o professor Dorival Júnior. Se improvisa de novo o Félix Torres na lateral direita, é uma das dúvidas. A outra talvez seja a manutenção ou não do Igor Coronado no meio-campo. No clássico de domingo contra o Santos, os dois jogaram e não decepcionaram. Igual eu falei, esse jogo acho que não teve muitas ações, muita criação, mas foi o que o jogo pediu. Acho que como grupo a gente soube jogar esse jogo e levar a vitória para casa. Nota do Coronado? Ah não, nota média hoje, nota média normal.
Olha, vamos rever algumas imagens desse treino, né? Que é importante a gente poder olhar tudo que está acontecendo. E o mais importante aí dessas imagens aí, e não só essas imagens, as imagens também divulgadas pelo Corinthians, é ver o Garro já criando situações de jogo no treinamento. Ai, faz falta, hein? Com bola, o Dorival chegou agora, tá tentando encontrar um time, o Dorival tá pagando um preço, tá bancando a possibilidade de rodar todo mundo, para dar oportunidade a todo mundo, ter o elenco nas suas mãos. E falou, ó, o professor que chegou não me deu oportunidade. Ele está dando oportunidade para todo mundo e está fazendo esse rodízio ainda sem o Rodrigo Garro. Tá? Sem o Rodrigo Garro. Com a volta do Garro, com a volta do Memphis, o Yuri na fase que está, o Corinthians fica muito encorpado. Mas ainda não é para amanhã, né? Não é para quarta, não é para quinta-feira. Você está vendo o Rodrigo Garro ali? Mas já está em campo com essa atividade. Muito em breve vai estar de volta. É um baita reforço. A Michele feliz, a Michele está feliz ali. Com o Rodrigo Garro ali. A torcida corintiana feliz, né, Zé? Isso. Eu acho que assim, o professor Dorival Júnior, ele com tempo para trabalhar, com certeza ele vai ajeitar esse time do Corinthians, com certeza com tempo. Agora, ele precisa desse tempo e precisa também do Rodrigo Garro, como disse o Osmar Garrafa. Esse meio campo do Corinthians passa muito pelo Garro, por ele jogar ali. Porque o Corinthians, a gente sabe, com o Garro em campo, é outro time, Garrafa. Claro, com o Memphis também, que eu entendo que é mais jogador que o Garro. Mas o meio-campo, como diria a música, é o lugar dos craques. Então, acertando o meio-campo, você já acerta meio time aí pro resto da temporada. Eu queria acertar. E posso ver? Isso, vamos ver mais imagens. E veja como é interessante o futebol. Eu também tô achando. O Corinthians jogou muito mal no Racing, né? Contra uma equipe quase semi-amadora, o Racing, lá da Copa Sul-Americana. O Racing genérico. O Racing genérico, né? E aí o Corinthians venceu por 1-0. Veio a vitória, mas não jogou nada, foi um jogo horroroso. Contra o Santos, o Corinthians teve o primeiro tempo muito ruim, poderia ter perdido por 2-0, mas venceu. Os resultados que estão vindo nesse momento de transição, da saída de um treinador e a chegada de outro, estão sendo plenamente satisfatórios ao técnico Dorival Júnior, porque se não tivesse ganho lá do Racing, tivesse perdido do Santos, a cuíca estava roncando, você conhece bem o Corinthians. Né? E uma coisa interessante para falar para vocês, que o Nuno Leal Maia está vivo, está com 77 anos. Eu amo, lembra? Aquela não tem mais imagem. Aí tá em Santos. O diretor falou que tá em Santos. Ele é santista. Ai, que beleza, o Pascoalete. Último trecho, vai, diretor. Por que só o Memphis levanta o calção? É o marketing, né, Michele? Também faz parte do futebol, né? Olha só. Coisa boa. A gente tá mostrando por causa do Garro, o diretor falou. A gente tá vendo a recuperação do Garro. Tá forte, ó. E o Garro tem um lance hoje que a TV Corinthians mostrou, né? Uma jogada saiu um gol do Bidu, uma jogadaça do Garro. O Garro, quando ele voltar à equipe do Corinthians, eu não tô falando nenhuma grande novidade, mas todo mundo sabe que muda o patamar. Você vê que ele não tem rixa, porque não foram eles que trocaram a camisa? Foi. Tira o 10, dá o 10 pro outro, tira mesmo. Ele tirou a camisa lá. Sim, tirou. Resultado da enquete. O Neymar merece estar na convocação de Carlo Ancelotti? Hora da verdade. Recorde histórico na nossa enquete. Isso porque a maioria esmagadora, nunca antes na história deste país aconteceu isso. 99% dos votos, Neymar não tem que ser convocado pelo Carlo Ancelotti. Nessa convocação. Esse 1% foi ele mesmo que votou nele. Na votação do Big Brother lá, né? 99, nunca antes na história desse país. Nunca antes. Falta menos de um mês para a estreia do Palmeiras e para o meu aniversário. E pro seu também. Junho aqui é muito aniversário aqui na Gazeta. É festa. Cancerianos, você é? Geminiana. O Gazeta Esportiva vai fazer aniversário. Um mês para a estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes contra o Porto. Nessa reta final, antes do torneio, o técnico Abel Ferreira está revezando bastante os titulares da equipe. Só para você ter uma ideia da disputa, são 11 jogadores que estão ali, disputando 4 vagas da frente. Eu quero só ver como é que o Garrafa e o José Paz montariam esse sistema ofensivo do Verdão. Vamos lá, meninos? Bora. Vamos olhar como é que vocês montariam? Olha lá, essas são as opções. Quem tem que ser o quarteto do Verdão no Mundial? O Rafael Veiga, o Maurício, o Alan, o Felipe Anderson, o Estevão ou o Luigi? Ou o Flaco Lopes, o Vitor Roque, o Thales, o Facundo e o Paulinho? Vocês têm que escolher um. A gente tem que escolher o quarteto, não é isso, diretor? O quarteto. Que vocês têm que tirar desses nomes que eu falei e escolher 4. O diretor ficou bravo comigo, porque eu montei aí com o Rafael Veiga,
Podia ser um resta um, né, o Diego? Rafael Veiga no meio, aí de um lado Estevão, do outro o Paulinho e no ataque o Vitor Roque. Eu entendo que o Veiga, ele é bem verdade, não vive um bom momento no Palmeiras, né? Mas é um jogador de jogo grande. E em jogo grande, o Veiga sempre deu a resposta. Concorda com o Veiga, Garrafa? Eu iria com o Veiga também. Veiga, Maurício, Vitor Roque e Estevão. Você deixaria o Paulinho fora, então? Nesse momento, pelo que o Paulinho tá jogando. E o Flaco também. Eu deixaria fora. Eu tô falando pra hoje, pro Mundial, aí você não pode tirar... É pro Mundial que a gente tá falando. Você pode tirar o Maurício e deixar o Paulinho. Veiga, Paulinho, Estevão. Eu entendo que o Veiga está sendo preparado para o Mundial de Clubes, por isso que ele não vem atuando muito. Você concorda com essa escalação dele? Veiga, Paulinho, Vitor Roque, Estevão. Isso aí, perfeitamente. Esses são os 4. Tenho minhas dúvidas do Paulinho. Paulinho está sendo preparado para o Mundial. Segunda maior contratação da história do clube. Tem que jogar. Concorda, diretor? Concorda, diretor? O diretor não concorda, ele ficou bravo comigo. Paulinho, eu também. Eu iria de Maurício no lugar do Veiga. Não, no lugar do Veiga jamais. Diretor, não vou. Mas vocês elegeram isso daí, ó, o Garrafa e o José Paz, e é isso, eles que mandam, porque são os especialistas. Turma, obrigada pelo seu carinho. Michele, beijo, abraço ao Garrafa. CDC do Jardim do Líbano, onde o Urândia é roupeiro lá, o time da Várzea lá. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Beijo, tchau.